Bom dia, meus irmãos, Shalom, a paz do Senhor Jesus, amém? Meus irmãos, eu gostaria que vocês abrissem comigo, lá em Números capítulo 6, Números capítulo 6, a partir do verso 1. Mas antes de iniciar a palavra, eu gostaria de orar mais uma vez. Feche seus olhos onde você está. Senhor Jesus, meu Espírito Santo querido, nesse momento e em todos os momentos da minha vida, eu quero me colocar sempre na Tua presença de maneira incondicional, com um coração de adorador. E eu peço que o Senhor esteja me usando, meu Deus, nessa manhã, de maneira poderosa na vida dos meus irmãos que estão nos ouvindo nessa manhã, e na vida das pessoas que ainda não conhecem o Evangelho e estão ouvindo essas palavras nas suas casas. Meu Deus, pelo nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo esteja enchendo as suas vidas, e que aconteça uma transformação de alma, uma transformação de personalidade, uma transformação do modo de viver, não só de umas pessoas, mas de todas as pessoas, de maneira constante, para sempre Te agradar, pelo nome de Jesus. Aleluia, meus irmãos. Meus irmãos, algo que o Espírito Santo de Deus tem falado comigo muito intensamente, ou falou comigo muito intensamente essa semana passada, se refere à questão de realmente nós sermos pessoas que têm o entendimento da palavra, que têm a revelação do Seu Espírito Santo e passa a viver uma vida consagrada a Ele, uma vida realmente não dedicada em partes, mas realmente consagrada numa totalidade ao Deus vivo que nós servimos. E muitas vezes quando nós falamos de consagração, quando nós falamos de voto, nós falamos de dedicação a Deus, parece algo antiquado, porque tudo que se refere a esses atributos é algo que está em desuso nos nossos dias. E o Espírito Santo me levou lá no voto de Nazireu. E nós vamos ler a partir de Números capítulo 6, onde pessoas, em específico os israelitas, se separavam para Deus. O interessante, meus irmãos, que essas pessoas que faziam um voto de Nazireu, essas pessoas que se consagravam a Deus, elas tinham como propósito agradar a Deus, não em apenas alguns momentos, não em apenas algumas áreas, mas realmente agradar a Deus com uma intensidade maior do que algumas outras pessoas. E nós passamos a ler o livro de Levítico e o livro de Números, onde Deus começa a preparar a nação para apropriar da terra prometida. Então, Levítico, ele passa as funções sacerdotais e as funções para os levitas, e em Números ele passa as instruções para toda a nação. E em Números capítulo 6, começa a normativa do voto de Nazireu, onde essas pessoas que tinham um propósito no coração de fazer esse voto, tinham instrução direta de Deus de como deveriam proceder. Então, meus irmãos, pelo nome de Jesus, que você abra o seu coração e que você não permita que as distrações ao seu redor tire a sua atenção do que nós iremos ler e o que nós iremos pregar aqui agora. Porque eu creio que se você aceitar, se você entender e o Espírito Santo revelar sobre a sua vida, você não irá ser mais a mesma pessoa, como você é até este momento presente. Então vamos ler Números capítulo 6. O Senhor disse ainda a Moisés: diga o seguinte aos israelitas: se um homem ou uma mulher fizer um voto especial, um voto de separação para o Senhor, como nazireu, terá que se abster de vinho
e de outras bebidas fermentadas, e não poderá beber vinagre, feito de vinho ou de outras bebidas fermentadas. Não poderá beber suco de uva, nem comer uvas, nem passas. Enquanto for nazireu, não poderá comer nada que venha da videira, nem mesmo as sementes ou cascas. Durante todo o período de seu voto de separação, nenhuma lâmina será usada em sua cabeça, até que termine o período de sua separação. Para o Senhor ele estará consagrado e deixará crescer o cabelo de sua cabeça. Durante todo o período de sua separação para o Senhor, não poderá aproximar-se de um cadáver. Mesmo que seu próprio pai, ou sua mãe, ou irmã, ou irmão morra, ele não poderá tornar-se impuro por causa deles, pois traz sobre a cabeça o símbolo da sua separação para Deus. Durante todo o período de sua separação, estará consagrado ao Senhor. Então, meus irmãos, homens e mulheres de Israel, que se consagravam inteiramente ao Senhor, o voto nazireado era feito voluntariamente, apenas por um período específico de tempo. Entretanto, existem pessoas que consagravam os seus filhos até o fim da sua vida. Quando nós lemos a palavra, nós vemos personagens da Bíblia que eram narizeus, personagens da Bíblia que tinham a sua vida consagrada e dedicada de maneira integral ao Senhor. Nós vemos a questão de João Batista, que era nazireu, nós vemos a pessoa de Samuel. Alguns estudiosos concordam, outros não concordam, mas ao meu entender, eu entendo que Samuel também era narizeu. E nós vemos a vida de um personagem que desde a nossa infância, nós lemos, principalmente nas escolas e alguns livros, o personagem de Sansão, a vida de Sansão, o nazireu de nascença, onde um anjo aparece para sua mãe e fala: olha, você é estéril, você dará uma luz a um menino, e esse menino deverá ser consagrado a Deus, ou seja, esse menino deverá ser nazireu. Repitam comigo onde você está: nazireu, consagrado totalmente a Deus. Aleluia. Então, quando alguém perguntar a vocês o que era o voto nazireu, o voto nazireu eram pessoas, homens ou mulheres, que queriam se consagrar mais a Deus, que queriam oferecer a Deus um voto de sacrifício, para que pudesse intensificar nas coisas de Deus. E, meus irmãos, interessante falar que quando nós nos intensificamos na presença de Deus, nós temos 3 atitudes: atitude de ação de graça, atitudes de louvor e atitudes de adoração. O nazireu, ele precisava se abster de coisas naturais, se abster do suco de uva fermentado, se abster do fruto da videira, se abster de algumas coisas naturais, não tocar em cadáver, não se aproximar de cadáver, etc. Mas algo que vai além do aspecto natural do voto narizeu, era o que espiritualmente simbolizava para as pessoas da sociedade e que representava para Deus. Pelo simples fato de eu desejar no meu coração, e os homens e mulheres que desejavam fazer esse voto, era o quê? Mostrar para Deus que eles queriam ser diferentes das pessoas, mesmo sendo da nação de Israel, mesmo sendo de um povo que tinha promessas sobre a sua vida. Então a palavra fala: olha, vocês que querem fazer esse voto, vocês que querem se separar, vocês que querem se consagrar, vocês vão fazer coisas naturais, mas também nós não podemos nos esquecer do aspecto espiritual. Quando eu me separo para Deus, eu faço ações de graça, que é uma resposta dos feitos de Deus sobre toda a terra.
Quando eu passo a louvar a Deus, é uma resposta da natureza de Deus sobre toda a criação e sobre toda a existência. E quando eu passo a adorar a Deus, é uma resposta da manifestação da presença de Deus. Então, as pessoas se separavam, as pessoas faziam um voto para que em Deus pudessem proclamar esses atributos espirituais de ação de graça, de louvor e de adoração. Quando nós lemos lá em Levíticos, esses eram atributos dos sacerdotes e dos levitas, no trabalho na casa de Deus. E quando nós entendemos, meus irmãos, que essa separação, essa consagração e essa dedicação a Deus não são coisas inerentes somente no Antigo Testamento, ou seja, somente na Torá de Deus. Eu entendo que nós não podemos repartir a palavra, as Escrituras, em Antigo ou Novo. Eu tenho que desejar para a minha vida, desejar para um modo de vida, a palavra de Deus como um todo. Então, quando eu falei no começo para vocês que o Espírito Santo de Deus gerou no meu coração essa intensificação de consagração e me levou nesse versículo, nesse capítulo, é porque nós estamos verdadeiramente tendo uma crise institucional no segmento religioso. Nós estamos tendo uma crise institucional no segmento eclesiástico, onde várias pessoas começam a colocar várias doutrinas segundo o que ela acha certo. Mas sabe, meus irmãos, o que eu acho certo? O que a palavra nos diz. Eu não posso começar a proclamar, eu acho certo isso e eu acho certo aquilo. Nós devemos começar a proclamar de todo o coração e de todo entendimento a seguinte frase: assim te diz o Senhor. Porque quando eu começo a declarar, assim diz o Senhor, eu foco o meu coração para a palavra de Deus. E eu passo a agir de maneira mais correta, de maneira mais pautada nos princípios de Deus. Então, meus irmãos, muito cuidado com o que vocês ouvem. Muito cuidado com as pessoas que você tem como referência de vida cristã. Quando eu falei que nós temos uma crise institucional eclesiástica, nós vemos vários pastores que, além de se não dedicarem a Deus, fazem várias torpezas. Recentemente nós vimos uma grande igreja aqui de Goiânia, onde teve um escândalo sexual. Isso, verdadeiramente, meus irmãos, nós passamos a entender que as pessoas estão se esquecendo da essência de Deus. As pessoas estão se afastando dos princípios de Deus. Estão sendo motivadas por intenções que não vêm do Espírito Santo. Algumas vezes, e muitas vezes, as pessoas vêm pedir conselho para mim, e na grande maioria eu faço a seguinte pergunta: você quer um conselho ou você quer um cúmplice? Porque se você quer um conselho, eu posso te dar não segundo o que eu acho, mas segundo o que a palavra diz. Agora, se você quer um cúmplice, não conte comigo, porque eu não vou fomentar o seu pecado. E porque você pode estar pensando, mas por que o pastor Igor está falando tanto de cumplicidade, tanto de pecado, tanto de crise eclesiástica, crise moral? Porque, meus irmãos, nós vamos entrar na vida de Sansão. Sansão, desde o ventre da sua mãe, ele era um homem que deveria ser consagrado a Deus, deveria ser nazireu de nascença. Mas quando nós lemos a sua biografia, nós entendemos que realmente Deus tinha um propósito na sua vida.
Deus fez um chamado para com ele, mas todos os votos que ele deveria cumprir a Deus, para com Deus, ele não cumpriu nenhum. Todos os votos que Deus determinara para o seu povo, o voto nazireu, Sansão não cumpriu. E nós precisamos nessa manhã fazer reflexões, fazermos questionamentos e entender que essa questão de separação para Deus é algo atual. E não pode ser algo complementar em nossas vidas. Tem que ser algo que nós devemos viver. Viver de maneira não parcial, viver de maneira integral. E no desenrolar da palavra nós iremos colocar alguns outros pontos. E eu quero que você abra comigo em Juízes capítulo 13. Juízes capítulo 13. A partir do verso 1. Então guarda no seu coração. O voto de Nazireu era o voto onde homens e mulheres podiam se separar para Deus, se consagrar a Deus, e como motivação principal, agradar a Deus em todos os aspectos da sua vida. E uma pergunta que eu quero fazer para você nessa manhã: como você está em Deus? Você tem agradado a Deus em todos os aspectos da sua vida? Como anda a sua casa? Você tem agradado a Deus em todos os aspectos na sua casa, no seu casamento, nos seus relacionamentos, no seu proceder com as pessoas de dentro ou fora? Como anda a sua consagração a Deus? E vamos lá em Sansão, Juízes capítulo 13. Os israelitas voltaram a fazer o que o Senhor reprova, e por isso o Senhor os entregou nas mãos dos filisteus durante 40 anos. Certo homem de Zorá, chamado Manoá, do clã da tribo de Dan, tinha mulher estéril. Certo dia o anjo do Senhor apareceu a ela e lhe disse: você é estéril, não tem filhos, mas engravidará e dará à luz a um filho. Todavia tenha cuidado, não beba vinho, nem outra bebida fermentada. O anjo aparece a ela e fala: olha, você terá um filho, mas antes de você ter esse filho, você também deve se consagrar a Deus. Então nós vemos que a consagração a Deus é um princípio instituído pelo próprio Deus. Ou seja, eu preciso me consagrar a Deus. Você precisa se consagrar a Deus. Por quê? Porque é um princípio instituído pelo próprio Deus. E esse princípio nós não podemos deixar que se apague no nosso meio. Nós não podemos deixar que se apague no nosso coração. Nós não podemos deixar que se apague na nossa casa, meus irmãos. Esse princípio de se consagrar a Deus, de desejar as coisas que vêm dos céus, não pode, em hipótese alguma, sair do nosso meio. Então eu vejo que Deus tem me levantado, em particular, e quando eu falo me levantado em particular, primeiramente, para me cobrar isso, para exercer isso no meu casamento, exercer no meu sacerdócio, que é a minha casa, são os meus filhos. Ou seja, eu tenho que ser um testemunho vivo de consagração e declarar isso para as pessoas que estão ao meu redor e servir de incentivo de consagração ao Deus vivo. Então vamos voltar lá, verso 4: todavia, tenha cuidado de não beber vinho nem outra bebida fermentada, e não coma nada impuro, e não se passará navalha na cabeça do seu filho, que você vai ter, porque o menino será nazireu. E o que é nazireu? Consagrado a Deus, desde o nascimento. Ele iniciará a libertação de Israel
das mãos dos filisteus. Ou seja, nós vemos que Deus tinha um propósito para com Sansão. Deus tinha algo programado na vida daquele homem. E eu posso afirmar com certeza para você que está me ouvindo, que Deus tem um propósito na sua vida, meu irmão e minha irmã. E a nossa esperança, a nossa fé, é que esse propósito se cumpra em todas as áreas, em uma integralidade, em todos os aspectos, na minha vida e na sua vida, no meu casamento e no seu casamento, nos meus filhos e nos seus filhos, na nossa igreja, Igreja Luz das Nações, e na sua igreja que você congrega. Ou seja, Deus nos chamou, nos separou, nos ensinou, está nos revelando qual é a sua vontade. Para quê? Para que as promessas dele se cumpram na minha vida. Eu falei para vocês que o livro de Levíticos e o livro de Números, quando a nação de Israel saiu da escravidão do Egito, Deus começa a ministrar no coração daquele povo. Da mesma forma, meus irmãos, que nós saímos do mundo, saímos da escravidão do mundo, saímos debaixo do imperialismo de Satanás, nascemos para uma nova vida. Deus tem propósito para conosco, Deus tem propósito para com a sua igreja, mas algo que nós precisamos entender, para que esse propósito se cumpra, é necessário o quê? Princípios, e um dos princípios são o quê? Consagração. Isso que eu estou falando para você, vai em contramão de muitas coisas que estão sendo pregadas, até mesmo em rádios. Quando você abre o YouTube, se você não tomar cuidado, essa questão da consagração, ela vai se esmorecendo. E quais são os resultados? Uma coisa eu entendo, meus irmãos, Deus faz promessas, mas todas as promessas de Deus são condicionadas. Eu já disse aqui antes. Deus promete, mas a promessa ela é condicionada. Condicionada ao quê? Para que ela se cumpra, eu preciso conhecer o meu Deus, eu preciso entender o seu modo de agir, e eu preciso trazer à existência esse modo de agir e mudar de vida. Eu não canso de falar o que João Batista pregava. João Batista era nazireu. O que ele pregava? Arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. Então o propósito de consagração era você se colocar diante de Deus em humilhação, você se aproximar de Deus e declarar que sem Ele você não era nada, e pelo contrário, você reconhecia o seu passado. A nação de Israel reconhecia o seu passado pecaminoso, mas agora eles deveriam ter uma nova vida em Deus. E eles começaram a fazer votos. Algumas pessoas começaram a fazer votos. E eu não estou me referindo aos levitas e aos sacerdotes. Eu estou me referindo às pessoas comuns de Israel. Que dá a entender o quê? Que nós também podemos nos consagrar a Deus. Nós também podemos fazer votos a Deus, com declaração que nós amamos Ele mais do que tudo na nossa vida. Então nós vemos que Deus chamou Sansão para exercer o poder dele aqui na terra. Só que falou, olha, Sansão deverá ser nazireu, ele deverá ser totalmente consagrado a mim. Mas, infelizmente, isso não aconteceu, meus irmãos. Acompanhe comigo, Juízes capítulo 13, verso 24. Juízes capítulo 13, verso 24. A mulher deu à luz a um menino, pôs o nome de Sansão. Ele escreveu e o Senhor, ele cresceu,
e o Senhor o abençoou. Olha o detalhe. E o Espírito do Senhor começou a agir nele, quando ele se chamava em Mané, Dan, entre Zorã e Estoal. Ou seja, ele começou a crescer, e a palavra fala que o Espírito de Deus começou a agir na vida dele. Ou seja, as promessas começaram a se cumprir na vida de Sansão. Juízes capítulo 16. A palavra fala que Sansão liderou Israel durante 20 anos. E quando você tiver mais tempo, eu gostaria que você lesse todo o livro, especificamente onde nós estamos aprendendo aqui um pouco, para você entender o tanto que Sansão era uma pessoa irreverente no que se refere às coisas de Deus. Sansão não levou a sério as promessas, Sansão não se dedicou ao Senhor como deveria se dedicar, Sansão não cumpriu os votos que deveria cumprir diante da importância que ele tinha da sociedade e da importância que ele tinha para com Deus, porque Deus gostaria de usar ele de maneira sobrenatural e de maneira poderosa para libertar a nação dos filisteus. Mas acompanhe comigo Juízes capítulo 16. Certa vez, Sansão foi a Gaza, viu ali uma prostituta e passou a noite com ela. Disseram ao povo de Gaza: Sansão está aqui. Então cercaram o local e ficaram à espera dele a noite toda, junto à porta da cidade. Não se moveram a noite inteira, dizendo: ao amanhecer o mataremos. Sansão, porém, ficou deitado só até a meia-noite. Levantou-se, agarrou firme a porta da cidade com os 2 batentes e os arrancou com a tranca e tudo. Pôs tudo nos ombros e os levou ao topo da colina que fica defronte de Hebrom. Depois dessas coisas, ele se apaixonou por uma mulher do vale de Soreque, chamada Dalila. Os líderes dos filisteus foram dizer a ela: veja se você consegue induzi-lo a mostrar-lhe o segredo da sua grande força, e como poderemos dominá-lo, para que o amarremos e o subjuguemos. Cada um de nós dará a você 13 quilos de prata. Disse, pois, Dalila a Sansão: conte-me, por favor, de onde vem sua grande força, e como você pode ser amarrado e subjugado. Verso 15, meu irmão. Então ela lhe disse: como você pode dizer que me ama, se não confia em mim? Essa é a 3ª vez que você me fez de boba, e não contou o segredo da sua grande força. Importunando o tempo todo, ela o cansava dia após dia, ficando ele a ponto de morrer. Por isso ele lhe contou o segredo. Jamais se passou navalha em minha cabeça, disse ele, pois sou nazireu, desde o ventre materno. Se fosse rapado o cabelo da minha cabeça, a minha força se afastaria de mim, e eu ficaria tão fraco quanto qualquer outro homem. Quando Dalila viu que Sansão lhe tinha contado todo o segredo, enviou esta mensagem aos líderes dos filisteus: subam mais dessa vez, pois ele contou todo o segredo. Os líderes dos filisteus voltaram a ela levando a prata. Fazendo-o dormir no seu colo, ela chamou um homem para cortar as 7 tranças do cabelo dele, e assim começou a subjugá-lo, e a sua força o deixou. Então ela chamou Sansão, e os filisteus o atacaram. Ele acordou do sono e pensou: sairei como antes e me livrarei, mas não sabia que o Senhor o tinha deixado. Eu vou repetir: Sansão não sabia que o Senhor o tinha deixado. Meus irmãos, Sansão, ele estava tão à margem do propósito de Deus, Sansão estava tão insensível
a presença de Deus, que nada mais em Deus tinha significado para ele. Sansão, um homem que tinha um chamado especial para ser libertador de Israel, não entendeu o que Deus tinha para ele. E algo que eu fico atemorizado, e algo que eu fico receoso, meus irmãos, é que nós possamos não entender tudo o que Deus tem para nós, e qual a função que Deus delegou para cada um de nós. Quando nós passamos a entender o chamado de Cristo, o Evangelho de Cristo, nós entendemos que todos nós somos sacerdotes. Mas não necessariamente, eu sendo um sacerdote, eu tenho uma função eclesiástica. Erroneamente nós entendemos que sacerdotes são somente os pastores, ou são somente os presbíteros, ou pessoas que têm uma função na igreja. Não, a partir do momento que eu estou na nova aliança, eu sou um sacerdote de Deus. E eu tenho um chamado de Deus para libertar as pessoas que estão ao meu redor. Falta 10 minutos. Nossa, como que eu vou fazer, hein? Meus irmãos, eu vou abreviar aqui, mas se não der, você entra de novo, né, Arnaldo? Só 10 minutos, como que passou rápido assim? Sansão, ele não entendeu esse propósito. E muitas pessoas da nossa geração estão à margem do caminho, reconhecem que Deus tem um chamado para a sua vida, reconhecem que Deus nos libertou das trevas e nos deu a nova vida, mas estão desconhecendo, estão atípicos no que se refere ao chamado de Deus. Sansão, ele quebra mais um voto diante de Dalila. Ele fala: olha, eu sou nazireu, eu não posso cortar os meus cabelos, porque a minha força vem do meu cabelo. E além dele quebrar um voto, ele mente. Porque nós entendemos, meus irmãos, que a força de Sansão não estava no seu cabelo natural, mas estava no Espírito de Deus que estava sobre ele. E a palavra fala que Deus abandonou Sansão. Deus abandonou Sansão. Que você não permita que Deus te abandone. Não, pastor, mas nós estamos debaixo da hipergraça, não é necessário mais eu fazer votos diante de Deus, não é necessário mais eu me consagrar. Meus irmãos, pelo nome de Jesus, eu te exalto, não segundo o que eu acho, mas segundo o que a palavra diz. Se consagre a Deus, leve as pessoas que estão ao seu redor a se consagrarem a Deus. Não permita que o Espírito Santo de Deus saia da sua vida. E acompanhe comigo. Verso 23. Não, vá a partir do verso 21. Os filisteus o prenderam, furaram seus olhos e o levaram para Gaza. Prenderam-o com algema de bronze e o puseram para girar um moinho na prisão. Prenderam Sansão, um homem dotado pelo poder e a força de Deus, que deveria manifestar a glória de Deus aqui na terra. Furaram os seus olhos e colocaram ele para trabalhar como um animal, girando um moinho. Abre comigo, meus irmãos, em 2 Crônicas. Você vai marcar em Juízes capítulo 16. Abre comigo em 2 Crônicas. 2 Crônicas capítulo 25. Eu tenho falado para Deus: Senhor, pelo nome de Jesus, eu não quero ser apenas mais um. Eu quero chegar no final da minha vida, olhar para trás e falar assim: Deus, o Senhor cumpriu todos os teus propósitos na minha vida.
Olha o que fala, 2 Crônicas capítulo 25. Amazias tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Jeoadã. Ela era de Jerusalém. Verso 2, preste atenção. Ele fez o que o Senhor aprova, mas não de todo o coração. A palavra fala que Amazias começou a reinar. Verso 2 fala que ele fez o que o Senhor aprova. Mas tem uma vírgula e um questionamento. Mas Amazias fez o que o Senhor aprova, mas não de todo o coração. Meus irmãos, quando eu li esse versículo, quando eu li esse capítulo, eu me coloquei como o rei Amazias. Muitas vezes nós condicionamos a ter essa caminhada cristã, pautando do que o Senhor agrada. Eu entreguei a minha vida para Jesus, eu leio a Bíblia, eu venho na igreja, ou estou vendo as lives. Mas a grande pergunta que eu faço, meus irmãos, isso tudo que nós estamos fazendo, da maneira que nós estamos procedendo, Deus se agrada, mas eu pergunto, é de todo o coração? A nossa geração tem feito como os nazireus. Eu quero fazer o que o Senhor agrada, mas eu quero ir além. Eu quero ser um testemunho vivo do poder de Deus nessa terra. Eu quero ser um testemunho vivo da santidade de Deus nessa terra. Então eu quero o quê? Fazer o que Deus se agrada. Mas eu também quero ir além das expectativas. Eu quero me consagrar. Eu quero dar ações de graças. Eu quero louvar. Eu quero caminhar com o Espírito Santo de Deus. Eu quero contagiar pessoas que estão ao meu redor. Então, pelo nome de Jesus, meus irmãos, não faça somente o que o Senhor aprova. Faça de todo o seu coração, para que não haja questionamentos na sua vida, quando você estiver diante de Deus. Falta 2 minutos. Abre comigo em Salmo 50. Marca lá em Juízes capítulo 16. Falta quantos minutos, Arnaldo? 2,5. Vamos lá, vou terminar em cima. Salmo 50, verso 4. Ele convoca os altos céus e a terra para o julgamento do seu povo. Ajuntem os que me são fiéis, que mediante sacrifício fizeram aliança comigo. Meus irmãos, um dia eu fiz uma aliança com a Elisângela. Uma aliança que durante todos os dias da minha vida eu seria fiel a ela, e eu serei fiel a ela. Um dia eu fiz uma aliança para com Deus, e essa aliança seria o quê? Que eu andaria nos caminhos do Senhor. Agora o Espírito Santo de Deus está me chamando. Se consagre, filho. E eu quero declarar para você, meu irmão, minha irmã, se consagre a Deus. Quando nós voltamos lá em Juízes capítulo 16, fala o seguinte, que os cabelos de Sansão começaram a crescer. E o que nós observamos? Que Sansão caiu em si, ele reconheceu os seus erros, ele voltou a se consagrar, mesmo todo arrebentado. Ele entendeu o chamado de Deus na vida dele, e ele se consagrou, os seus cabelos voltaram a crescer. Falta 1 minuto, senão perde, né, Arnaldo? Seus cabelos voltaram a crescer, ele reconheceu. E a palavra fala que o Espírito de Deus veio sobre ele novamente e cumpriu o propósito na vida dele. Não numa totalidade, mas se cumpriram. Meus irmãos, não vai dar tempo nem de orar, né, pastor? O senhor me perdoa. Meus irmãos, é momento de consagração pelo nome de Jesus. Amém.
Pode encerrar, Arnaldo, senão vai perder ali a... Meus irmãos, vocês